segundos. Perfeito, Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Beleza. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, né? 30 segundos. Tá bom. Obrigada, Ellen. Olá, viajar de avião no Brasil vai ficar mais seguro e pode ficar também mais barato. E quem não gosta de viajar gastando menos e com mais segurança, né, gente? Esses são assuntos da entrevista exclusiva que o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, concede agora para a Voz do Brasil. O ministro também vai falar sobre políticas em portos estratégicos. Essa conversa você acompanha ao vivo agora. E as viagens mais acessíveis. Além de investir nos portos, essenciais para a logística do país. Algumas das prioridades do governo federal. E hoje recebemos no estúdio o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que detalha essas ações para a gente. Boa noite, ministro. Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana. Prazer falar com vocês. Bom, ministro, vamos começar falando sobre o novo programa, Aeroportos Mais Seguros. Por que o governo federal decidiu lançar essa iniciativa? O presidente Lula me chamou quando houve aquele episódio das duas moças brasileiras que foram viajar para o Guarulhos e tiveram suas malas trocadas, não é? É uma insegurança que a pessoa acaba passando. A pessoa entrega a mala confiante de que a mala dela vai chegar intacta do outro lado, né? E por muitas vezes, quando a gente fala, não, mas o aeroporto já está concessionado, tem uma concessionária. Sim, mas a responsabilidade é nossa, porque afinal de contas as pessoas pagam a taxa para ter tranquilidade. Então ele pediu que a gente fizesse algumas ações, nós fizemos várias delas, né? São quase 300 milhões de reais, mas são mais câmeras, novos scanners corporais, a questão de você ter restrição do acesso, de uso celular, que é polêmico, mas é que as pessoas estavam usando, as pessoas que ficam ali na parte de dentro do aeroporto, parte do pessoal do crime organizado faz chantagem com aquelas pessoas, então sem celular eles perdem esse contato. A questão de detector de líquidos explosivos, por incrível que pareça, ainda tem gente que, sem saber, às vezes voa com um líquido explosivo. Novos raios-x, que são raios mais modernos, que permitem, enfim, você detectar com mais precisão. E no aeroporto de Guarulhos, que nós vamos começar, que é o que tem maior volume para voos externos, né, serão 40 milhões de reais, e depois nós vamos fazer em todos os aeroportos que têm voos para o exterior. E numa próxima fase, todos os aeroportos do Brasil. Mas só para a gente entender melhor, ministro, essas mudanças aí de protocolos todas, elas estão mais relacionadas aos funcionários que trabalham nos aeroportos, né, ou seja, na parte de dentro, vamos dizer assim, ou vai mudar também para o cidadão comum que usa o aeroporto? Não, vai mudar porque, por exemplo, você tem um scanner facial, ele vai poder entrar e ter mais garantia de que vai acompanhar. A gente quer que as câmeras, por exemplo, fotografem cada uma das bagagens das pessoas antes delas embarcarem. E conforme elas estão no voo, elas vão receber um zap com a mala dela fotografada, que ela pode depois da manhã comprovar qual era a mala que ela estava, né? O objetivo final para a gente, eu acho que vai ser uma coisa para o futuro, mas não vai demorar muito,
é que a gente tenha um chip, um QR Code em cada uma das malas, que a pessoa, quando fizer o check-in, ela vai receber esse QR Code da mala dela, que já existe isso particularmente. Antigamente era muito caro, hoje é mais acessível. E você pode acompanhar a sua mala onde ela está, a cada instante, para dar garantia para a pessoa. A gente tendo em vista que, como eu disse, a taxa de embarque das pessoas quando vão embarcar é uma taxa cara. Então você tem que dar a garantia da pessoa. O cúmulo é a pessoa chegar lá e ficar um mês presa porque tem algum problema com uma mala que ela deixou em confiança da autoridade, que é a autoridade que responde por isso, né? Claro. Ministro, o senhor falou que o programa começa por Guarulhos e há a previsão de os próximos terminais, um projeto de tempo? Sim, nós vamos conviver com Guarulhos, que transporta boa parte das pessoas que vão para o exterior, mas depois nós vamos ampliar para todos eles, até porque nós estamos tendo muita ampliação de voos, né? O Brasil voltou, o presidente Lula tem falado isso, né? Na área que eu atuo, que é portos e aeroportos, o crescimento é impressionante. A gente se projetar no primeiro trimestre para os 4 trimestres, nós vamos chegar a um crescimento acima de 6%. O mês de maio foi o melhor mês dos últimos 10 anos, praticamente, de aviação no Brasil. Nós já chegamos a 100 milhões de passagens vendidas, o que é um número muito relevante, do padrão de antes da pandemia. Nossa deficiência é aquela que vocês conhecem. Dos 100 milhões de passagens vendidas, só 10% do CPF que usa. Então, as passagens ainda são inacessíveis para a maioria da população. Por isso, vamos lançar os programas novos aí, que a partir de agosto, se Deus quiser, um grande programa sobre esse assunto, né? Pois é, ministro. Inclusive, a gente tem aqui uma pergunta para o senhor sobre isso. Vai haver aí um programa para redução dos preços das passagens aéreas, que é o Voa Brasil, é isso? Isso. A passagem caiu já. Ainda hoje vim aqui no avião olhando algumas passagens já vendidas abaixo do valor do Voa Brasil. O Voa Brasil vai promover passagens a R$200. São aqueles assentos vazios que as pessoas não percebem, mas em média nos meses de março, abril, maio e um pedaço de junho, agosto, setembro, outubro e novembro, 21% das cadeiras vão vazias. Então nós chamamos as empresas e dissemos, olha, nós queremos que vocês facilitem. A entrada para você comprar uma passagem é complicado, tem vários detalhes, você vai e volta, cai. Enfim, nós vamos criar um mecanismo novo, que é um aplicativo, que você vai digitar o seu CPF e se você não voou nos últimos 12 meses, e você escreve lá, eu quero ir de Brasília a Manaus, e aí vai te dar todas as opções, que é sempre por um único valor de R$200, 200 de ida, 200 de volta. E você só pode adquirir 4 passagens, né? Para você poder ir com o seu marido, com o seu filho, com alguém que você queira. Quer dizer, você vai poder viajar por ano acompanhado de alguém, uma vez por ano, para a gente incentivar novas pessoas a voarem. E as passagens no mês de maio caíram 6%, porque o combustível caiu, combustível da aviação, que é QAV. O Brasil poderia ser autossuficiente nesse combustível, a Petrobras é uma grande empresa, tem capacidade de produzir. A gente quer baixar mais ainda esse valor, porque ainda é caro, né? A passagem é cara e é evidente que as empresas elas acabam aumentando os preços, tentando tirar o máximo de quem já voa. E esse é um equívoco, porque você fica rodando a mesma coisa nas mesmas pessoas. Quando a rigor nós temos que preencher outras pessoas começarem a voar. Para você ter uma noção desse número, como é espantoso, porque quando a gente compara com a Europa, com os Estados Unidos, é uma comparação injusta, porque eles têm um padrão social mais elevado. Mas nós voamos 1/3 do que voam os colombianos e os chilenos, em termos proporcionais. E nós precisamos alcançá-los, né? Então, para isso, o voo a R$200, você vai ter a oportunidade, você, o seu familiar, de poder, uma vez por ano, se programar. E a gente agora conseguiu que vários aeroportos, os concessionários dos aeroportos, eles não podiam fazer desconto, porque você vai pagar R$200 no trecho, e aí a taxa de embarque é 54. Então, mas é muito caro essa taxa de embarque. Aí eles propuseram, eles vão devolver um pedaço em cashback de volta que você pode consumir no aeroporto ou no transporte para chegar no aeroporto, que é para o dinheiro circular. Porque lembre-se que essas pessoas não iriam voar normalmente. Se a gente não incentivar, eles não voam, por inibição, por receio e porque o preço é muito caro. Mas em agosto vamos lançar. Vai ser subsidiado, então, pelo governo? Não, é sem subsídio, é só organização. No fundo, o que acontece é o seguinte, o presidente Lula me pediu para trazer para cá, para o Brasil, o que a gente chama de low cost, são empresas que voam mais barato. E nós estamos trazendo, elas vão chegar ainda esse ano,
aqui no Brasil. Mas eu achei justo avisar as 3 empresas que fazem no Brasil, que tem 10, 15 mil funcionários, olha, nós vamos trazer low cost. Vocês não querem aproveitar e fazer um preço mais barato vocês antes que elas cheguem? Porque quando elas chegarem, elas vêm arrasando, elas fazem um preço muito mais barato. E eles toparam, em cima dessa ociosidade. Então, o aplicativo vai ser do governo, você digita o seu CPF, se você não voou nos últimos 12 meses, você está apto. E aí, é claro, os bancos, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, vão poder fazer financiamentos. A gente calculou mais ou menos, um casal vai conseguir voar a R$800 e de volta, por exemplo, um trecho Rio de Janeiro, Teresina. Esse ida e volta, R$800, vai dar 12 prestações de R$72. O que parece que, assim, animou todo mundo. Tanto que esse é um dos assuntos mais falados em rede. Ainda nem sequer foi anunciado de maneira oficial, porque o governo, nós estamos montando essa equação. Aí a sugestão da Casa Civil, a gente vai promover também leilões dos voos, porque ainda assim, digamos que ainda sobre passagem, você vai ter leilões negativos em cima da hora, para quem estiver ali no aeroporto e quiser fazer um voo de última hora. Bom, ainda sobre aeroportos, ministros, foram lançados aí recentemente salas multissensoriais nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O que são essas salas, ministro? E o que elas possuem? Para quem são voltadas? Olha, a gente também, você veja como é que é a sociedade, né? A gente vai percebendo, se tiver sensibilidade, você vai percebendo com os fatos. Recentemente começamos a perceber uma sequência de problemas dentro do avião com pessoas que são neurodivergentes, que têm qualquer tipo de neurodivergência. A pessoa não está acostumada, tem medo de colocar o cinto, fica assustada com o barulho. O aeroporto não é um lugar assim sossegado, não é um lugar estressante, né? Estressante. Então, pega uma criança que tem dificuldade, em especial crianças com autismo, crianças que têm Down, crianças que têm qualquer neurodivergência, elas vão para o aeroporto já tensas. E aí elas entram naquele ambiente tenso. E a gente viu, num caso específico em Vitória, no Espírito Santo, uma empresa privada nossa tinha adaptado uma sala para essa sala multissensorial. É uma sala em 6 dimensões. Ela chove, faz sol, fica uma música gostosa, fica passando um filme, tem diversas brincadeiras sensoriais, sai umas bolinhas, enfim. E a criança vai acalmando, né? E lá dentro tem uns bancos de avião para você sentar e a mãe coloca na criança, senta com ela, mexe com fibra ótica, enfim, vai acalmando e a pessoa então entra e nós vamos ter terapeutas, evidentemente, funcionários que vão ajudar essas crianças a se adaptarem melhor para que entrem no avião e se sintam mais sossegadas para isso. Foi um mega sucesso também, a gente ficou muito contente. Você vê que uma solução tão simples, não é? Uma sala que poderia ser feita em qualquer instante, muda a possibilidade. No dia que eu fui fazer a inauguração, que essa foi uma sugestão também do presidente, eu abri na hora lá para que as mães pudessem. Tinham 2 mães diferentes que falaram: meu filho nunca viajou porque eu não tenho coragem de trazer, ele tem autismo, eu tenho receio da reação dele dentro do avião. E aqui eu vou me sentir segura. E nós vamos também abrir para as prefeituras, porque nós inauguramos em Santos Dumont e no Congonhas. Nós vamos fazer com que as prefeituras, também as OS, as ONGs que cuidem dessas crianças, fazem contato com a gente, com a Infraero. Nós vamos buscar de ônibus, levar para conviver com essa sala, para que, se eventualmente um dia a criança for embarcar, passe por essa sala ou já passou por essa sala antecipadamente. Ministro, vamos falar de portos, que o embora. Nosso tempo está correndo. Vamos lá. É um setor muito importante para a infraestrutura do país e o Ministério anunciou uma redução de taxas em portos estratégicos de São Paulo e Rio de Janeiro. Quais são esses portos beneficiados e como é que isso ajuda aí na logística? O Porto de Santos, né, que é o maior do Brasil, disparado, e o Porto do Rio de Janeiro. Aliás, 2 portos, junto com Salvador, os 3 portos têm diretoras financeiras mulheres, né? Pela primeira vez, os 3 portos estão com mulheres dirigindo a parte financeira. E elas deram uma solução importante, fizeram uma redução de taxas muito relevante. Em Santos chega a 65% em alguns casos, no Rio de Janeiro chega a 95%. Recentemente, o único porto do Brasil que foi privatizado totalmente foi o porto também de Vitória, no Espírito Santo. O governo anterior tinha um pensamento que era vender todos os portos, vender o CNPJ junto, né? É aquela lógica de que o Estado mínimo, enfim. Só que nós temos no Brasil 250 portos privados autorizados,
quem quiser ter um porto no Brasil pode, compra um terreno e faz o seu porto. E deixa os públicos lá, que a gente regula com esses públicos coisas importantes, exportações importantes, determinadas situações. Por exemplo, o Porto de Santos exporta pelo Porto de Santos praticamente todo o suco de laranja que se faz no Brasil. E o suco de laranja, não sei se vocês sabem, de cada 10 copos de suco de laranja que você olhar no mundo, 6 são feitos lá em São Paulo. Então, não dá para eu dispor dessa logística. Se o Porto resolver fechar amanhã para laranja, vai ter que tirar todos os pés de laranja que já estão plantados há 25 anos. Então, nós resolvemos investir nos portos para mostrar que o porto público pode ser, em sendo bem administrado, ele pode ser eficiente sendo público ou sendo privado. Existem bons portos privados e bons portos públicos. No porto, que foi privatizado no governo anterior, que é o Porto de Vitória do Espírito Santo, agora no mês de fevereiro aumentaram algumas taxas em 1000%. 1000%. O porto era público, aumentaram 1000% as taxas. Como é um porto privado, não se pode reclamar, cada um que opta pelo porto que quiser. E, num contraste a isso, os portos de Santos e do Rio de Janeiro reduziram suas taxas. Vamos tentar fazer isso em todo o Brasil, reduzindo as taxas para que fiquem adequadas, porque quanto mais barato ficarem as taxas portuárias, evidentemente que o produto final chega mais barato na mão do consumidor. Ministros dos Portos e Aeroportos, Márcio França, os assuntos são importantes e interessantes, mas infelizmente o nosso tempo hoje acabou, vamos ter que marcar uma próxima oportunidade. Obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil, hein? Obrigado a vocês, boa noite a todos. Você acompanhou aí a entrevista do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, à Voz do Brasil. O ministro falou sobre o programa Aeroportos Mais Seguros, lançado pelo governo para aumentar a segurança de passageiros e bagagens nos aeroportos do país. O ministro também falou sobre os planos do governo de lançar um programa que vai reduzir o preço das passagens aéreas. Você continua com a programação da TV Brasil. Siga também as nossas redes sociais. Até a próxima!